Olá, peregrinos! Meu nome é Marcelo Ramalho e nós estamos iniciando aí mais uma jornada no Caminho de Santiago. Essa é a minha 13ª jornada. E eu queria compartilhar com vocês todo esse momento desde os preparativos. Então estamos gravando esse primeiro vídeo, esse primeiro episódio, mostrando para vocês quais são os preparativos, o que levar, como proceder para fazer um caminho com melhor conforto e com mais segurança. Então hoje nós vamos mostrar para vocês em ambiente real, sem modificação de iluminação, sem filtro, sem nada. Eu estou gravando de dentro da minha casa para que fique a coisa mais realista possível. Quais são os equipamentos que vocês devem levar? Vou explicar cada um desses materiais, o que levar na mochila. Enfim, nós vamos procurar passar para vocês um caminho como ele é de verdade e como fazê-lo de forma mais segura, com maior conforto. Por isso a demonstração dos equipamentos é fundamental. Assim sendo, nós vamos começar por um dos principais equipamentos. Eu costumo dizer o seguinte, pela minha experiência de 12 caminhos realizados, os principais equipamentos que o peregrino deve ter e que deve ser realmente de qualidade, que vai fazer toda a diferença no caminho, são calçado e mochila. Nós vamos começar nesse momento falando da mochila. Essa aqui é a minha mochila, que já me acompanhou algumas vezes no caminho. Ela é uma mochila ergométrica, ela é programada para o meu tamanho e para o meu peso. E aqui nós não estamos recebendo nenhum tipo de patrocínio, mas como eu quero fazer a coisa de maneira adequada, eu dou a dica para vocês do seguinte. Para mim, na minha opinião de peregrino, tá, as melhores mochilas que nós temos disponível no mercado são a Deuter, que é o caso da minha mochila, ou as mochilas Quechua. É fundamental que vocês utilizem uma mochila de qualidade, uma mochila ergométrica, proporcional ao seu tamanho e ao seu peso. E qual o peso ideal para você carregar na mochila? O peso ele não deve ultrapassar, em hipótese nenhuma, 10% do seu peso. Então, se você pesa 60 quilos, você tem que levar no máximo 6 quilos de equipamento. E assim sucessivamente, tá? Então, a mochila, notem que ela é uma mochila que ela é já preparada para isso, para o caminho, para trekking, né? Não só para o caminho, mas para trekking. E ela tem ajustes, tanto ajuste peitoral quanto ajuste de cintura, né? No qual ela não descarrega o peso nos seus ombros e ela te dá um conforto, principalmente aqui na região lombar. O que vai, sem sombra de dúvidas, trazer a sua caminhada numa forma mais suave, mais confortável e com maior segurança também com relação à sua saúde. Outro item de suma importância, não menos importante ou tão importante quanto a mochila, é o calçado. É de fundamental importância que você tenha um calçado adequado para fazer um caminho com maior conforto e com maior segurança. Eu recomendo os calçados especiais para trekking. O que é um calçado de trekking? É um calçado que ele tem o solado firme, onde o pé trabalha o menos possível. Aqueles tênis de caminhada urbana não são adequados para o caminho de Santiago, porque o caminho tem muitas irregularidades. Então, se o tênis ele é macio, ele tende a fazer esse movimento com o pé e esse movimento vai formar bolhas, o que vai ser terrível para o peregrino, né? Então, procure calçados de trekking desse formato aqui, com sola rígida, que te dê uma condição do seu pé ficar fixado numa plataforma. Eu, durante aproximadamente uns 6 ou 7 caminhos, eu não me recordo bem, eu fiz com esse calçado aqui, que é um Timberland. Esse calçado aqui foi maravilhoso, maravilhoso. Nunca me deu nenhum tipo de problema, me deu muita segurança. Tem peregrinos que preferem calçado de cano alto. Eu, particularmente, eu prefiro o cano baixo, mas aí é questão de opção de gosto. A única coisa que eu reforço a importância é solado rígido, um calçado próprio para trekking. E falando em calçado, obviamente, não menos importante, a meia que você vai utilizar. Existem meias próprias para trekking. Vale muito a pena
investir nessas meias, porque elas também vão te dar conforto e vão evitar bolhas nos pés. As meias de trekking, normalmente, elas vêm demonstrando qual é o pé correto a se utilizar, direito, esquerdo. Então, meias de trekking é fundamental para fazer o conjunto calçado. E ainda, uma coisa que eu falo muito com todos, que eu rebato muito, é a questão do bastão de caminhada. Esse aqui, para mim, é um item fundamental. Tem pessoas que falam, não preciso de bastão, o bastão me incomoda. É tudo questão de hábito de uso. A partir do momento que você começa a desenvolver caminhadas de maneira sequente, dia após dia, terrenos irregulares, subidas, descidas, o bastão ele vai te dar firmeza, vai te dar apoio, principalmente nas descidas que exigem muito dos joelhos e também dos pés, obviamente. Então, o bastão de caminhada é fundamental. Tem peregrinos que optam caminhar com 2 bastões. Eu sempre utilizei um bastão só. E a maneira correta do bastão, ele tem que estar regulado para a altura, de maneira que seu braço faça um ângulo aqui de 90 graus. Esse é o uso correto do bastão. É sempre adequado também a pessoa estar com a cinta de segurança aqui, prendendo no punho, para que o bastão não escorregue, não saia da mão. Outra coisa que as pessoas quase não dão valor ou não percebem é exatamente o pé do bastão. Eu busquei esse aqui, um pé especial. Tem pessoas que usam o bastão direto só com a ponteira e aí acaba sendo um problema porque acaba escorregando. Esse aqui te dá firmeza, ele trava em terrenos irregulares ou se você pegar alguma pedra, ele tende a não escorregar e te dar melhor firmeza. Então, quanto à parte de apoio, de equilíbrio, o bastão é fundamental. E o calçado tem que ser um calçado adequado para que você faça um bom caminho. Bom, e como montar a mochila? O que levar na mochila? Vou passar para vocês agora a minha experiência, o que eu levo, os itens que eu levo. Obviamente que isso aí pode se ajustar de pessoa para pessoa, mas basicamente o essencial para se ter na mochila é o que eu vou mostrar para vocês. Então vamos começar aqui. Eu preparo 2 necessaires. Uma com kit de higiene, material de higiene meu, sabonete, desodorante, perfume, eu gosto de usar o perfume aqui, pasta de dente, escova, saboneteira plástica, que é exatamente para evitar peso. Uma dica que eu dou para vocês, procure um estojinho desse de costura para caso de alguma emergência, se você precisar de um kit de costura, você tem esse estojinho aqui à sua disposição. Isso é muito importante. Óculos de sol, tá? Óculos de sol, protetor solar. Eu não comprei ainda o protetor, eu compro um pequeno. Eu só coloquei aqui como item para vocês não esquecerem. Isso aqui é fundamental. Não deixe de levar protetor solar. E eu preparo a outra necessaire com kit de unha, com tesoura, cortador de unha, pinça e materiais de primeiros socorros ou remédios que você tome de maneira regular. 2 coisas que eu acho muito legal vocês levarem. Essa pomada aqui, ela só tem aqui na Europa. É a Proskin. É uma pomada para assadura. Procure uma pomada adequada para assadura, que ela é muito bom e vocês provavelmente poderão em algum momento ter que fazer uso. Outra coisa é uma pomada que eu uso muito, que é a Betinovat. Se você tiver alguma picada ou algum prurido, alguma coisa que necessite algum ferimento, Betinovat é muito bom. Então isso aqui é fundamental. Se você faz uso de qualquer remédio regular, obviamente traga o seu remédio. Uma dica que eu dou chegando aqui na Europa é comprar um negócio chamado Mefix. Mefix é tipo um band-aid, só que você corta ele no tamanho adequado. Se você tiver alguma bolha, algum ferimento, você corta e cobre o ferimento com isso aqui. O Mefix é muito bom. Bom, quantidade de itens que eu levo. Vamos lá. Eu levo, tirando a roupa que eu saio no corpo, na mochila, eu levo 3 meias, tá? 3 pares de meia, 3 cuecas. Eu, como já tive problema no joelho, eu levo uma joelheira. Caso necessite, isso aqui já me foi muito útil no caminho em mais de uma vez. Eu levo uma joelheira, sempre buscando coisas que não pesem. Uma toalha, essa toalha aqui de banho. Essa toalha é aquelas toalhas de camping, autoabsorvente.
então ela absorve uma quantidade enorme de água. E quando a gente usa ela, que sai dos albergues, eu costumo deixar ela pelo lado de fora da mochila, ela já vai secando. Quando você chega no outro albergue, ela já está seca. Cantil, item fundamental no caminho, é você ter o recipiente para colocar água. Obviamente, aqui tem dois, eu só vou levar um. É só para demonstrar para vocês o seguinte: esse aqui é mais leve. Tem pessoas que usam até garrafa PET, tá? Esse aqui é uma garrafa térmica, que inclusive é muito boa, ganhei de presente do meu irmão. E a vantagem, ela conserva a água fresca por mais tempo. Agora, a dica essencial é o seguinte: meio litro. Não usem recipiente grande. Tudo que é inimigo do peregrino é o peso. Outra coisa, tem peregrinos que colocam aquele saco de água na mochila. Não use aquilo. Leva uma garrafa que você vai ter água fresca, limpa. Você tem fontes pelo caminho inteiro. Então, garrafa de água, ok? Vamos lá. Dando sequência, lembrando que eu tenho a minha roupa, que eu saí de casa, esse é o que vai na mochila. Eu levo 3 camisas, tá? Uma dica também é legal você levar camisas que sequem mais fácil, secagem mais rápida. Então, 3 camisas. Eu levo uma bermuda, um short, para quando termina a caminhada no dia. Tem pessoas que optam caminhar com bermuda ou com short. Eu não prefiro, porque você acaba, principalmente agora, nessa época que é verão aqui na Europa, queimando a perna. Eu prefiro caminhar com calça, eu já vou falar para vocês. Mas um short, quando eu termino a minha peregrinação, que eu visto nos albergues, eu tenho uma camiseta que eu também uso só nos albergues, quando eu chego, uma camiseta comum, depois que eu tomo o meu banho. Aqui é um conjunto de tactel. Esse aqui que eu gosto de caminhar. Eu caminho com um conjunto desse de tactel. Eu vou com um no corpo e esse aqui eu levo na mochila. E eu levo um agasalho, que para essa época do ano, agasalho do próprio conjunto de tactel, para essa época do ano, é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Então, agasalho de tactel, conjunto. O boné. O boné é fundamental também por causa da questão do sol. E eu, particularmente, eu opto por esse tipo de boné aqui, que é o que o pessoal fala que é boné de pescador, porque você consegue abrir aqui essa aba, então quando o sol está muito forte, você protege essa região do pescoço e fica bem mais confortável. Um outro item que é fundamental é você ter uma sandália havaiana. Primeiro, quando você termina a sua caminhada, você quer dar um refresco para os seus pés. Então a sandália é fundamental. Isso aqui eu uso para tomar banho. Eu também não tomo banho descalço. Então eu acho muito, muito importante isso aqui. Outro item importante, porque provavelmente você pode pegar chuva no caminho, é o poncho. Tá? O poncho, ele não é um poncho ou uma simples capa de chuva. Ele é um poncho bem grande, ele é bem grande, amplo, leve, o material dele é leve, mas o porquê que ele é grande? Porque ele cobre você, peregrino, e cobre a sua mochila. Apesar da mochila ter já a sua própria capa de chuva, o poncho vai ajudar isso aí, vai ajudar a manter a mochila seca. Então, o poncho é um item fundamental que vocês devem ter na sua mochila. Outra dica que eu dou para vocês é levar saco para portar documento. Saco para passaporte, saco para colocar sua carteira, porque peregrino não tem dia, não tem condição meteorológica predominante, né? Você pode pegar sol, pode pegar chuva, enfim, e aí você protege seus documentos. Outra coisa que você vai precisar é a credencial do peregrino. Esse é o documento que vai te identificar como peregrino no caminho de Santiago. Ele deve ser adquirido, se você está no Brasil, em associações. Tem a Associação de Peregrinos de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são as que eu recomendo. Compre a sua credencial numa associação, porque você vai ter garantia que é uma credencial oficial do caminho. Tem pessoas que falsificam, fabricam credenciais que não são reconhecidas no caminho de Santiago, e aí você não tem direito ao uso dos albergues. Nos nossos episódios, nós vamos explicando passo a passo, vamos falar como funciona, com relação aos carimbos, e aí eu vou dar maiores detalhes. Hoje eu vou focar aqui nos equipamentos. Outra dica legal que eu dou, eu gosto de levar esse saco de velame. Com esse saco de velame aqui, para separar os itens na minha mochila. Então eu pego um desses, coloco as camisas,
O outro saco velame eu coloco cuecas e meias, e eu costumo utilizar um para guardar as roupas usadas. E aí eu vou armazenando aqui. Quando chego em determinado ponto, eu lavo. Eu vou dar também essas dicas para vocês quanto à lavagem de roupa. Agora, uma dica bônus para vocês, uma dica extra. Eu gosto de conforto. E um item que eu levo desde o meu, creio que o meu terceiro caminho, é minha roupa de cama própria. Eu comprei esse lençol, um lençol de cama, de solteiro, aquele com elástico. Tem alguns albergues que ele te dá roupa de cama, aquela descartável. Mesmo se der, eu coloco e coloco a minha por cima. Isso faz a diferença, porque você dorme na sua roupa, dá um conforto, é outra coisa. Então eu levo o lençol, tá? E levo uma fronha para forrar o travesseiro que eu vou dormir. Gente, não pesa, não pesa. Isso aqui não vai fazer diferença na mochila e vai te dar um conforto assim fenomenal. E aí, para finalizar, outra dica que eu dou é levar uma manta. Tem albergues também que te dá coberta, mas se você pegar uma manta dessa simples, ela vai te ajudar bastante. Se você é sensível ao sono, protetor auricular, porque com certeza vocês vão ouvir sinfonias nos albergues, múltiplos roncos, né? Então, um protetor desse auricular pode te ajudar a você ter uma condição de sono melhor. E aqui, mostrar para vocês um livro que eu editei sobre a história do meu primeiro caminho de Santiago. Como eu fui parar no caminho, é uma história, eu sou suspeito de falar, mas é uma história fascinante. E na descrição do vídeo vai estar aí como você pode adquirir esse livro. Se você perguntar, o caminho fez diferença na sua vida? Sim, toda. Eu costumo dizer que minha vida tem duas etapas, antes e depois do caminho. E esse livro aqui, vocês vão ver a história de um peregrino acidental. Eu me chamo de peregrino acidental porque eu nunca tinha pensado em fazer o caminho de Santiago e já estou indo para o meu 13º caminho. Eu acidentalmente fui parar no caminho de Santiago e isso fez toda a diferença para mim. Eu sou daquelas pessoas que sou sedentário, daquele que vai na padaria na esquina de automóvel, e me tornei um peregrino a Santiago de Compostela desde o ano de 2011, que foi o ano que eu realizei meu primeiro caminho. Bom, espero que essas dicas aí possam ajudar vocês na montagem dos equipamentos. Acompanhe a gente na nossa jornada, nós vamos postando passo a passo do que nós vamos fazendo, os lugares que nós vamos passar. Lembrando, nós estamos fazendo o caminho de Santiago, o caminho português de Santiago de Compostela, o caminho central. Então nós vamos dar dica para vocês, falar sobre albergues, acomodações, como fazer, como não fazer, os locais que nós vamos passando. Vem com a gente aí nesse caminho, que com certeza vai ser muito bom. Bom caminho a todos, forte abraço.